Bom dia, Igreja de Cristo João 23, a minha saudação aos amados e amadas em nome de Jesus e a você que possa ouvir essa palavra, Deus te abençoe. Hoje é quarta-feira, 25 de outubro de 2023, uma palavra aqui para a nossa reflexão. Salmo 34, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Isso é um salmo de Davi, onde ele tem aí um contexto que ele estava vivendo. Abimeleque, que era o rei de Salém, tinha expulso Davi lá das suas terras. Davi tinha ficado um pouco zangado aí, meio invocado. Mas ele faz esse salmo, Davi foi expulso, ele se foi. E ele faz esse salmo. E no contexto desse salmo, ele nos convida a louvarmos a Deus, ao Deus que responde às nossas orações. E ele também vai assim, nos convidar, além de louvarmos a Deus, vai nos convidar a confiar em Deus, amém? Que nos responde às orações, que acampa os seus anjos, que nos livra, tá certo? E ele vai tratar dentro desse contexto, dessa condição de que Deus acampa os seus anjos ao nosso redor e nos livra, amém? Hebreus, no capítulo 13, no versículo 2, diz que no passado, alguns acolheram o santo, acolheram o anjo na sua casa, sem saber nem se eram anjos, tá certo? No caso de Abraão e outros tantos, tá certo? Eu estou dizendo aqui, tem anjos do bem, tem anjos do mal. Os anjos do bem estão a serviço de Deus, ao povo de Deus, aos cristãos, aqueles que creem, que aguardam, que têm essa confiança em Deus. Então que o Senhor acampe o seu anjo aí ao teu redor. Ore para ter discernimento, para ver se não é um anjo do mal. Se for o anjo do mal, repreenda em nome de Jesus. Nós temos autoridade sobre o mal espiritual. O cristão tem autoridade sobre a influência do mal espiritual. Estou te ensinando para você repreender o mal em nome de Jesus. Entender o que é mal, não é de Deus. Há uma atmosfera maligna no mundo, então repreende em nome de Jesus. Se entender o que é o anjo do Senhor, creia que Deus manda os seus anjos, o seu anjo para estar a serviço. Não adore anjo. Anjo está a serviço do cristão. Apocalipse, quando João tem a revelação, que o anjo aparece diante dele, que ele cai prostrado diante do anjo, o anjo diz, pelo amor de Deus, não faça isso não, adore a Deus. Então, o anjo está a serviço dos cristãos. Não é para adorar anjo, tá certo? Eles existem, mas nós não adoramos anjo, adoramos a Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Somos cristocêntricos mesmo. E aí Davi vai dizer que nós devemos louvar a Deus. Coloque aí uma palavra de louvor a Deus no seu coração, no seu entendimento. Coloca um louvor para tocar, tem tantos louvores aí disponíveis na internet. Coloca um louvor, tem de todo tipo. Tem os de adoração, tem os de oração, tem os mais ativos aí do reteté. Coloque o seu estilo, mas coloque um louvor de adoração a Deus e fique aí na sua disposição, na sua casa, no seu trabalho, onde você puder estar, desde que seja conveniente colocar. Não vai ser inconveniente colocar no local onde o pessoal está pedindo silêncio não, tá certo? Porque crente é educado, tá bom? Você está no hospital e vai botar um louvor alto, você pode criar um problema, incomodar, mas à medida que se puder, disponível, coloca aí um louvor, vai adorando a Deus. O salmista nos convida para que nós louvemos a Deus. E qual é a razão dele convidar? Porque ele sabe que Deus acampa os seus anjos ao redor daqueles que os temem. Ele sabe que Deus responde às suas orações. Então, ele vai nos convidar, dentro desse salmo, se você ler, você vai encontrar, ele vai nos convidar a confiarmos em Deus. Amém? Portanto, amado, estou dizendo isso para mim, para você nessa manhã, nesse dia. Os dias são maus. Está aí, os dias são maus. Jesus Cristo disse que na terra nós teríamos aflições. Lá no Evangelho de João, ele está dizendo isso, ensinando. Mas ele também vai dizer que nós tenhamos bom ânimo. Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo de pecado, ele venceu como homem. Jesus é 100% homem quando estava na terra e 100% Deus. Mas ele abriu mão ali da sua deidade por certos momentos para poder viver essa condição de homem. E ele resistiu às coisas como homem. Então ele venceu o mundo como homem, dizendo que nós podemos vencer em nome dele, tá certo? Em nome de Jesus, com a nossa confiança de fé nele, com a nossa esperança, sabendo que ele é o Deus que responde às nossas orações. E assim a gente nem vê, ainda ordena anjo para ficar do nosso lado. Se você abrir seus olhos espirituais, de repente você vai ver um anjo aí perto de você. Amém? Está te guardando, você nem vê, está te livrando, está te ajudando. Amém, amados? Estou dizendo isso com muita confiança em Deus, sabendo que Ele é o Deus que realmente nos abençoa, nos guarda.
E que o Senhor possa te abençoar nesse dia. Aprenda a confiar em Deus. Confiar plenamente, tá certo? Vou dizer uma historinha aqui bem pequena. Quando eu era pequeno, meu pai me botava em cima de uma janela e mandava eu pular. E eu ficava com medo, as perninhas finas, tremendo, com medo de pular. Mas ele dizia, pula, Andrezinho. Aí eu, depois bem da 10ª vez, eu pulava. Quando eu pulava, ele me segurava. Ele estava mandando eu pular porque ele tinha certeza que ele ia me segurar. Assim é Deus contigo, meu amado, minha amada. Se jogue nos braços de Deus. Se lance na presença de Deus. Vá à cruz do Calvário. E se lance é na cruz que você se lança na presença de Deus. É na cruz que Ele nos salvou, que Ele nos redimiu. Então se lance nos braços de Deus. Confie em Deus. Creia em Deus. Está difícil. Aqui Davi tinha enfrentado Abimeleque. Ele estava meio chateado porque não tinha dado muito certo para ele, não. Mas Davi foi orar a Deus, foi agradecer a Deus, foi buscar uma compreensão de confiança em Deus, saber que Deus ordena aos seus anjos para nos guardar, para nos abençoar. Amém? A palavra é essa mesmo. Nós não vemos Deus. Jesus Cristo revelou o Deus invisível. E nós que estamos há 2023 anos, nem vimos o Jesus Cristo pessoalmente, só os apóstolos que conviveram naquele contexto, quem estava lá. Tem um Jesus que pintaram aí com os olhos azuis, que não é o Jesus de Nazaré não, tá certo? O Jesus de Nazaré, ele foi para a cruz, ele tinha a sua característica natural, como todos os seres humanos daquela região, mas é o Filho de Deus que veio ao mundo, que nos ensina a confiar nele e que os seus anjos estão ao nosso serviço. Que você, nesse dia, tenha confiança em Deus. Está com uma dificuldade aí? Alguém te hostilizou? Está com a necessidade de responder alguma coisa? Se ajoelhe aí, ou em pé mesmo, sentado, deitado. Deus respondeu Jonas do ventre do grande animal. O que importa é o seu coração contrito diante de Deus, confiando no Senhor. Ele vai te ouvir, vai te responder. Aprenda a confiar em Deus. Amém? Teremos aflições, passaremos por dificuldade. Eu não tenho a menor dúvida disso. Sei as minhas aflições. Se eu contar algumas delas, talvez você chore. Mas tenho aprendido a confiar em Deus. Em Deus. Unicamente em Deus. Amém? Tem aí os hospitais do Brasil, estão com a disposição espiritual daqueles que votaram aí no presidente, que agora está botando alguém lá. Eu não sei se você é cristão, vai lá se consultar com algum. De repente, se você votou, você vai, né? Mas estou falando isso aqui, amado, porque nós vemos também um contexto social. E o espiritual faz parte aí do social, porque o espiritual é muito mais real do que o visível. O visível passa, o visível se acaba, o espiritual permanece. Amém? Portanto, essa manhã, a palavra é essa mesmo. Faça como Davi. Busque confiança em Deus. Louve a Deus. Louve da maneira que você sabe. Diga aí, tu és lindo, Jesus. Tu és Deus, tu és Rei. Ele é o Rei dos Reis, tá certo? Então adore ao Senhor e que Deus te abençoe. Tenha confiança em Deus. Saiba que aqueles que temem a Deus, não é ter medo não, é temer no sentido de respeitar a Deus como Deus, respeitá-lo como Deus, entender que Ele é o Deus eterno e ter respeito por Ele, admiração, adoração, louvor, e Ele vai te abençoar. Confie nele e o Senhor vai responder as tuas orações e que Ele te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém.